Você teria coragem de ter 8 filhos nos dias de hoje? Essa é a pergunta que abre a nossa história, a minha história. E a resposta começa lá atrás, em dezembro de 2005, quando eu e Samuel nos casamos. Nós já entramos no casamento com um propósito claro: viver abertos à vida, como nos ensina a Igreja Católica. Porque nós conversamos isso durante o namoro, né? Então, para nós não havia esse esperar, ou vamos esperar, ou quem sabe no futuro, ou depois da faculdade, porque nós casamos ainda na faculdade, mas havia o propósito de ter filhos. E para nossa surpresa já foi logo na lua de mel. A nossa lua de mel durou um mês e no final do mês eu já sabia que estava grávida, porque já sentia no meu corpo as mudanças da gestação. E foi um misto de alegria, de ansiedade, né, do de repente, né, já estar grávida ali tão logo, né. Mas também a notícia foi muito bem recebida pelos nossos pais. Era a primeira neta dos dois lados, tanto do lado de Samuel quanto do meu lado. Então, foi muito bonito e nós vivemos aquele período, aquela gestação com muita intensidade, com muito carinho, com muito amor. Mas quando ela nasceu veio o choque da realidade. Lembro da gente ter chegado em casa, eu sentei na cama e chorei. Eu olhava pra bebê e pensava, meu Deus, e agora quem que vai me ajudar? Porque lá na maternidade, quando ela chorava, eu perguntava pra enfermeira, o que será que ela tem, né? Mas daí o Samuel veio, me acolheu também. E nós tivemos bastante apoio. A minha mãe, a minha sogra, as minhas cunhadas sempre nos ajudaram nesses primeiros passos e foi maravilhoso. Um ano e meio depois, o teste positivo novamente e quem estava a caminho era o Gabriel. E a mesma pergunta bateu, né? Será que vamos dar conta? Mas graças a Deus contamos com a ajuda da minha mãe, da minha sogra, das minhas cunhadas. E o Gabriel foi muito bem acolhido, a Mariana adorou o irmão, achava que era uma boneca, né? Claro. Mas foi muito bom. Mas, né, daí vieram as dificuldades internas também. Acho que até mais por minha parte, assim. Eu sentia falta, né, da minha liberdade. E também pela questão das crianças também, a nossa rotina. E daí já evitei os filhos, os próximos filhos, por 7 anos. Então, entre o Gabriel e o terceiro, que é o Gustavo, tem aí um lapso de 7 anos, porque são muitas mudanças, né, na nossa rotina, na rotina do casal e da família, e eu ainda trabalhava, então, e a gente gostava de viajar, então realmente decidimos esperar um pouco mais para ter filhos. Mas depois a Mariana começou a pedir irmão. Mãe, e ela falava assim quase todos os dias, mãe, eu quero ter mais irmãos, o Gabriel não brinca comigo, ele só gosta de brincar de carrinho, de dinossauro. Nossa, o Gabriel adorava o dinossauro. E ela de boneca, de jogos, né, as princesas, e gostava de colocar fantasia. E ela, eu quero mais irmãos para brincar comigo e coisa e tal. E daí eu comecei, né, eu falei, será, né, de novo, começar tudo de novo, né. E eu levei pro Samuel, amor, será que a gente tem mais filhos, né, será que vamos começar tudo de novo, né. E ele falou, vamos ver, vamos pensar mais sobre isso. E a gente começou realmente a pensar mais se deveríamos ter mais filhos ou não. E nesse mesmo período eu também estava escutando o Padre Paulo na internet, o Padre Paulo Ricardo na internet, e o Padre Paulo estava batendo na tecla, tenha filhos, tenha filhos, tenha filhos. E eu levei para o Samuel, falei, será que é com a gente que o Padre Paulo está falando, né? A gente já tem, sabe a família Margarina, né? Então, 2 filhos, um casal maravilhoso, né? Mas aquela pergunta, tenha filhos, e daí o Samuel um dia me falou,
vamos ter então mais filhos e vamos ter os filhos aí até eu conseguir pagar a escolinha. Mas daí eu combinei com ele, porque com a Mariana e o Gabriel eu já coloquei eles na escola logo que eles fizeram 1 ano. Eu falei, então se for para ter mais filhos, a partir do 3º eu vou parar de trabalhar para poder cuidar, porque né, eu tive que colocar bem cedo na escola. E daí ele concordou e assim decidimos ter o 3º filho. Logo eu fiquei grávida, então quando o Gabriel tinha 7 anos, eu já estava para nascer o 3º filho e nós não queríamos saber o sexo durante a gestação. Então eu fiz todo o meu enxoval branco. Ai, foi bem bonitinho, assim, era até engraçado chegar nas lojas grávida, já com barrigão e falar, quero um macacãozinho, uma roupinha branca. Não, mas é menino ou menina? Não sei. As vendedoras sempre ficavam boquiabertas, né? Como que você tem coragem de não descobrir o sexo, né? Porque toda mãe quer saber o que é. Eu falei, pra mim agora o que vier tá bom, né? Porque a gente gosta de menino, de menina, então é uma bênção, será uma bênção o que vier. E assim foi, então nós fomos para a maternidade, eu tentei o parto natural, mas não deu. E à tarde nasceu o Gustavo, eu lembro até hoje a médica falando, né, é um menino. E depois nós nos abrimos a vida mesmo. Agora vai vir enquanto tiver que vir e seja o que Deus quiser. Mas esse vai ser um papo para um próximo vídeo, né, em que eu vou contar como foram os 8 partos. Então, eu sou Kelly Passaúra, mãe dos 8, e eu te convido a ficar aqui no canal para conhecer um pouco mais da nossa família, refletir sobre a maternidade e sobre o nosso chamado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.